com o tema O Segredo é Jesus. Uma boa tarde a todos que comigo agora elevamos a Deus nossas preces neste tempo de quarentena, neste tempo forte de reflexão e de oração. Hoje, amados, o evangelho escolhido para refletirmos nesta tarde de gotas de esperança é Mateus capítulo 14, versículo 29. Jesus disse a Pedro: "Vem, Pedro." Pedro então saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Palavra da salvação. Amados, Pedro o corajoso. Pedro, aquele camarada que lá no Getsêmani decepou a orelha de Jesus, dizendo que ninguém prenderia Jesus. Pedro é aquele que na última ceia tinha dito que iria com Jesus até as últimas consequências. Porém, esse Pedro também agora pediu para andar sobre as águas, mas de repente Pedro está com medo. Pedro o corajoso, Pedro o imbatível e agora Pedro o medroso. Por isso que neste evangelho, no seu contexto todo, Pedro vai dizer para Jesus: "Salva-me", porque Pedro estava com muito medo. Mas veja, Pedro estava convicto num primeiro momento: "Senhor, peça que eu ande sobre as águas e vá até o teu encontro." Mas enquanto andava sobre as águas, Pedro sente muito medo e começa então o naufrágio, começa então a afundar. Amados, a gente também é assim, nossa fé oscila muitas e muitas vezes. Ora nós temos muita coragem, ora nós estamos com muito medo. Às vezes nós acordamos e falamos: "Hoje vai ser o grande dia, hoje estou com muita fé." Chega ao meio-dia para tarde, a gente diz: "Nossa, quanto medo eu estou." De repente nós estamos como vencedores, estamos com a ideia fixa que vamos vencer. Daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, nós estamos desesperados. Nós vacilamos, assim como Pedro, o tempo todo. De manhã, muitas vezes, nós acordamos, fazemos a nossa oração e falamos: "Jesus é maravilhoso." E à tarde nós falamos: "Deus não me ouve, Deus esqueceu de mim, Deus não existe, Deus não é real." Quantas e quantas vezes nós temos esse tipo de comportamento? Mas afinal de contas, por que será que nós somos assim? Afinal de contas, por que será que nós permitimos que as circunstâncias nos deixem assim? Veja, aqui nós temos Pedro, aqui nós temos o barco, aqui nós temos os companheiros que estão no barco, os discípulos, aqui nós temos o vento contrário, aqui nós temos uma tempestade e temos Jesus. É o mesmo cenário, e assim também acontece conosco o tempo todo. Vejam, a tempestade, o vento é contrário. Estes discípulos que estão nesse barco, eles não conseguem remar. E Jesus aqui não está no barco. Lá em Marcos, em um momento de uma tempestade, ele estava dormindo lá na polpa do barco. Ele estava presente quando a tempestade chegou, mas aqui não. Aqui em São Mateus, Jesus tinha subido num monte para orar e mandou que os discípulos entrassem no barco e atravessassem e fizessem a travessia para o outro lado. Jesus não está presente aqui no barco. Então vejam, Jesus não estando presente no barco, a tempestade está muito forte. Mas vejam, não há tempestade que ele não possa andar por cima. De repente, Jesus vem andando sobre as águas. De repente, Jesus vem andando como se nada estivesse acontecendo. E aqui nós descobrimos justamente isso. Mesmo que Jesus não esteja dentro da barca, mesmo que Jesus não esteja dentro do barco, não significa que ele não esteja dominando a tempestade que está passando. Portanto, os momentos difíceis de tempestade que nós estamos vivendo, é também Jesus que está dominando as tempestades. Pedro e os demais discípulos então ficaram apavorados e até indagaram e até perguntaram um para o outro: "Parece um fantasma? Será que é um fantasma?" Mas então perguntaram: "Você é um fantasma?" "É um fantasma." Depois afirmaram isso. Mas vejam, Jesus disse: não sou um fantasma, sou eu." Ou seja, sou Jesus, sou Deus que não está aí neste momento presente nesta barca, mas estou dominando a tempestade aqui fora da barca. Então,
se você de fato é Jesus, me chama. Olha que homem corajoso. Olha que homem destemido. Se de fato você é Jesus e não é um fantasma como estamos aqui imaginando, então manda-me que eu ande sobre as águas então e vá até ti. Quanta coragem deste Pedro. E aí Jesus não pensou duas vezes sequer. Pedro, então vem Pedro, vem andar sobre as águas, vem andar sobre a tempestade. E Pedro então levantou-se, colocou os pés na tempestade e começou a andar. Mas quando Pedro sentiu a força do vento num certo momento, Pedro começou a afundar e perdeu a coragem. Pedro perdeu a coragem. Nós também acordamos de vez em quando, minha gente, com uma tempestade enorme e de manhã estamos destemidos, vamos enfrentar, vamos para o enfrentamento, vamos para o combate, mas daqui 20 minutos, daqui 1 hora, daqui 50 minutos nós estamos já afundando. Quando a gente para de olhar para Jesus, quando a gente para de olhar para o Senhor e fica olhando o entorno, quando a gente muda o centro das nossas atenções e olhamos o entorno, a gente então afunda. O que acontece aqui é que muitas vezes nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos para as tempestades. Nós paramos de olhar para o poder de Jesus e nós olhamos para o poder das tempestades. E aí o nosso medo faz com que nós coloquemos a tempestade acima de Jesus e não Jesus acima da tempestade. O nosso medo faz com que nós colocamos uma potência infinita na tempestade e uma fragilidade no poder de Deus. Amados, você precisa olhar fixo em Jesus. Veja, enquanto Pedro olhava fixo em Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando Pedro deixou de olhar fixamente a Jesus, olhou ao entorno, olhou para a tempestade, fixou a tempestade, fixou o medo, Pedro então exatamente começou a afundar. Veja, você estava olhando fixo em Jesus até agora, mas de repente você passa a olhar o que está à sua volta. Você estava olhando fixo em Jesus até agora, mas agora você está olhando somente para a pandemia o tempo todo, e por isso você está afundando neste medo. Toda vez que você perde a atenção em Jesus, sua vida vira um naufrágio. Toda vez que o seu casamento perde a atenção em Jesus, o seu casamento vira um naufrágio. Toda vez que a sua vida espiritual deixa de olhar em Jesus, perde a atenção em Jesus, sua vida espiritual vira um naufrágio. Toda vez que a sua vida profissional perde a atenção em Jesus, sua vida profissional vira um naufrágio. Então, nós precisamos entender: quem te trouxe por cima da água foi Jesus e não o vento. Quem te trouxe por cima da água foi Jesus e não a tempestade. É Jesus quem te dá força para você caminhar sobre as águas. Portanto, Jesus está te chamando: não olhe mais para nada, olhe para mim. Não olhe mais para a pandemia, olhe para mim. Não olhe mais para o fracasso, olhe para mim. É assim que você vai vencer. Ele te mantém convicto sobre a caminhada, ele te mantém convicto sobre os teus propósitos. Você precisa aprender a fixar os teus olhos em Jesus. Olha para Jesus. Pedro olhou para a água e naufragou. Então qual é a receita, minha gente, para andar sobre as águas? Qual é o segredo para andar sobre as águas? Qual é o segredo para enfrentar os problemas? Qual é o segredo para enfrentar essa pandemia? Qual é o segredo para enfrentar a vida? Olhar para Jesus. O segredo é Jesus de Nazaré. Enquanto estivermos olhando para as tempestades, para os ventos, para o caos, enquanto estivermos olhando apenas para o que não tem dado certo, enquanto estivermos olhando apenas para aquilo que não vale a pena, nós vamos afundar. E é por isso que tem tanta gente afundando. Quando olharmos para Jesus, a gente então anda sobre as águas. E você pode, como Pedro, dizer: Jesus, salva-me, Jesus, salva-me, Jesus, estende as tuas mãos, eu quero andar sobre essa tempestade, eu creio que o Senhor está no domínio o tempo todo. Amado, por cima das águas Ele caminha até você, por cima das águas Ele caminhando te segura pela mão, Ele te
traz para a superfície, junto com você retorna para o barco. Agora, há uma coisa importante para você pensar. Quando estiver no barco, você precisa lembrar que fora do barco ainda tem mar. E se tem mar, poderá haver tempestades. E certamente as tempestades chegarão em algum momento. Mas se você tiver os olhos em Jesus, você andará sobre as águas sempre. Você andará todas as vezes sobre as águas. E eu queria que você escutasse essa música, um trechinho dela, para você meditar o que nós estamos hoje orando nesta live sobre a esperança. Essa live que traz como tema o segredo de Jesus. Hoje que nós meditamos todos os dias, porque a live Gotas de Sabedoria é só um trechinho que a gente vai contextualizando e vai rezando contigo, vai orando para acalmar as tuas tempestades e o teu coração é este. Ele disse-lhe, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Esta tarde eu te convido a sair também e ir ao encontro de Jesus com a sua fé. Vá ao encontro do Senhor, caminhe sobre essas tempestades do medo. Fica tranquilo, porque essa tempestade ela pode ser forte. Essa tempestade pode até chacoalhar o barco, mas essa tempestade não vai destruir você. Sabe por quê? Porque Jesus está o tempo todo dominando esta tempestade. Portanto, o segredo é Jesus. Tire os teus olhos do vento, tire os teus olhos dos ventos contrários, tira os teus olhos das tempestades, tira os teus olhos do caos, tira os teus olhos do pessimismo, tira os teus olhos do negativismo e coloca os teus olhos em Jesus de Nazaré. O segredo é Jesus de Nazaré. Não tem outro, minha gente. Por sua dolorosa paixão, tende piedade de nós, Senhor Jesus, e do mundo inteiro. Por sua dolorosa paixão, tende piedade de nós, Jesus, e do mundo inteiro. Por sua dolorosa paixão, Senhor Jesus, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amados, o segredo é Jesus. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltamos.